Olá, olá para você que vem nos encontrar em gravações. Bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esse momento te encontre bem e consiga te deixar melhor ainda. Aqui a gente vai estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, retomar os evangelhos na simplicidade primitiva, trazendo luz à nossa consciência agora, renovada pelo conhecimento da reencarnação. Nós estamos há algum tempo gravando, tudo que vocês assistem ao vivo também está gravado, todos os conteúdos estão gravados, para que você possa acessar novamente atrás, estudar um pouquinho junto conosco, tecer seus comentários, e assim a gente enriquece o nosso conhecimento juntos. Estamos eu e a Leteia aqui hoje, e espero te encontrar bem, e espero que esse momento seja de profunda reflexão, como é para nós também, né, Ale? É isso aí. Olá, pessoal. Tudo bom, Ju? Como a Ju disse, a gente já está há algum tempo aí estudando, tanto que agora já estamos no capítulo 23. Hoje a gente vai fazer o capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Mas quem quiser aí acompanhar, né, os episódios anteriores aí, nossos encontros anteriores, pode acessar aqui o link. Na bio na bio não, no comentário aqui embaixo tem a descrição do vídeo, a playlist Encontro com Jesus. Então tem um link e aí é só acompanhar na playlist. E já damos aqui, né, o nosso boa noite para as nossas amigas que sempre assistem aqui com a gente, que sempre estão aqui conosco. Então, boa noite para a Ana Sintra, para a Osmarilda, para a Luciana, para a Alice, para todas as nossas amigas, nossos amigos que estão sempre aqui com a gente, para o Luiz, para todo mundo que está sempre aqui com a gente acompanhando, inclusive para os nossos amigos tímidos que não comentam aqui, mas que depois a gente sabe que assistiram nossos vídeos. Bom, para que a gente possa começar, né, nosso estudo de hoje, vamos então fazer nossa prece para nos harmonizarmos, nos sintonizarmos. Então vamos fechando os olhos, relaxando, serenando a mente, elevando o nosso pensamento até Jesus, focando em sua imagem, e assim, serenos, vamos nos permitindo sentir todo o seu amor, sua compreensão, seu acolhimento e todo o incentivo que ele nos dá para que possamos seguir, para que possamos dar um passo a cada dia em direção a um eu melhor, para que possamos buscar nosso melhoramento e que assim possamos tentar seguir seu modelo e contribuir com a obra de Deus. Jesus esteja conosco, abençoando este encontro. E nos ajuda, mestre amigo, que nós possamos estar contigo em cada decisão do nosso dia, em cada passo, a cada momento. Obrigada, Jesus. Que assim seja. É isso aí. Então vamos lá. Bom, como eu comentei, nós já estamos no capítulo 23. No encontro passado, encerramos, né, o capítulo 22, e agora vamos passar aqui para o capítulo 23 de Mateus. E a gente conversou, tá? E até a Ju falou assim, olha,
a ler, eu acho que é melhor a gente não quebrar, né, esses trechos do capítulo 23. Por quê? Porque eles todos são uma única conversa, né? Então, Jesus está ali falando com as turbas e seus discípulos, mas falando especificamente, né, a eles sobre os fariseus e os escribas, dando uma lição, né, aos fariseus e aos escribas, enquanto fala ali com a turba. Então, se a gente fosse quebrar isso daqui, talvez perdesse o ritmo, ou faltasse algum entendimento, ou ficasse repetitivo. A gente falou, gente, é um pacotinho tão perfeito. Então, não estranhem que às vezes a gente lê um trecho bem pequenininho. Hoje a gente vai ler um trecho grande, mas eu sei que vocês estão aí com a gente, acompanhando a leitura, que é sempre lá pela tradução do Haroldo, né? E eu sei que vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Capítulo 23, versículo 1. Então, no livro do Haroldo, esse primeiro trecho é ensino e prática. Então Jesus falou às turbas e aos seus discípulos, dizendo: os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Portanto, tudo quanto vos disserem, fazei e observai. Mas não façais de acordo com suas obras, pois eles dizem e não fazem. Amarram fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, porém eles mesmos nem com o dedo deles querem movê-los. Fazem todas as suas obras para serem contemplados pelos homens, pois alargam seus filactérios e tornam maiores as orlas das vestes. Filactérios era a bolsinha onde eles carregavam as escrituras deles, tá? Amam, aí ele começa a citar, né, tudo que os fariseus fazem, os escribas fazem. Amam o primeiro reclinatório nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os seres chamados pelos homens rabi, e o serem, né, serem chamados pelos homens rabi. Vós, então aí Jesus está falando para as turbas e para os discípulos, principalmente para os discípulos, vós, porém, não sejais chamados rabi, pois vosso mestre é somente um, e todos vós sois irmãos. E a ninguém sobre a terra chameis de vosso Pai, pois vosso Pai celestial é somente um. Nem sejais chamados guias, porque vosso guia é somente um, o Cristo. Porém, o maior entre vós será o vosso servidor. E aquele que exaltar a si mesmo será diminuído, e aquele que diminuir a si mesmo será exaltado. E aí a gente é o primeiro trecho, aí já emenda com outro trecho. Vocês vão ver que é uma fala só. Agora é os 7 ais, que é a partir do versículo 13. Ai de vós, né? Então Jesus continua falando ali para as turbas né, para as turbas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que cerrais o reino dos céus diante dos homens, ou seja, fechais, né, dificultais o acesso, né? Então, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que cerrais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que devorais as casas das viúvas, orando com grande ostentação. Por isso recebeis condenação mais severa. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra seca para fazer um prosélito, e quando se torna, o fazeis filho do Guiena, né, do Geena, 2 vezes mais que vós. Ai de vós, guias de cegos, que dizem: se alguém jura pelo santuário, é nada. Quem, porém, jura pelo ouro do santuário, deve. Tolos e cegos. Pois qual é o maior? O ouro
ou o santuário que santifica o ouro? Se alguém jura pelo altar, é nada. Quem, porém, jura pela oferenda que está sobre ele, deve. Cegos. Pois qual é a maior? A oferenda ou o altar que santifica a oferenda? Portanto, quem jurou pelo altar está jurando por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jurou pelo santuário está jurando por ele e por aquele que habita nele. E quem jurou pelo céu está jurando pelo trono de Deus e por aquele que está sentado sobre ele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e deixais as coisas mais pesadas da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis fazer estas coisas e não deixar aquelas. Guias cegos, coais um mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que limpais o lado de fora do copo e do prato, mas o lado de dentro está cheio do que provém do saque e da intemperância. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o exterior se torne limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros caiados, os quais se mostram vistosos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda impureza. Assim também vós, por fora, vos mostrais justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos. E dizeis, se estivéssemos vivendo nos dias de nossos pais, não seríamos cúmplices no sangue dos profetas. Assim, testemunhais contra si mesmos que sois filhos dos que mataram os profetas. Vós completais a medida de vossos pais. E aí encerra esse trecho que ele está falando diretamente para os fariseus e os escribas, e ele continua falando, né, para eles. Agora o nome do trecho é Lamento por Jerusalém. Aí já estamos no versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como fugireis do julgamento da geena? Por isso vede, eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis. A outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, a fim de que venha sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Amém vos digo, todas essas coisas virão sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, a que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos, do modo como uma galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, e não quiseste. Vede, vossa casa é deixada deserta para vós, pois eu vos digo, não me vereis de agora até que digas, bendito o que vem em nome do Senhor. Olha que eu achei que eu já tinha levado puxão de orelha na vida, né? Mas imagina levar esse sermão. Esse doeu até para as gerações futuras. Os descendentes dos descendentes dos descendentes. Esse aí eu fiquei com vergonha até do que eu não fiz. Pois é. Não fiz, não sei, já estou com vergonha. Exatamente, exatamente. Jesus foi bem, né? Vamos pontuar algumas coisinhas aqui, né? Que é legal a gente trazer aí, porque tem muita. Então, o que a gente fez? A gente trabalhou praticamente um capítulo inteiro aqui de Mateus, porque esse capítulo ele é uma conversa que Jesus está tendo com a multidão e com os discípulos.
Então, assim, imagina aquela multidão de pessoas, os discípulos ali, e aí Jesus começa a falar das pessoas que são conhecidas naquela época como as autoridades, os espíritos mais nobres, as pessoas mais, né, respeitadas, os ícones religiosos. Então, Jesus junta essa multidão, junta os discípulos e fala: agora eu vou falar para vocês quem são esses rabis que vocês estão, né, acreditando, quem são eles, o que eles estão fazendo e o que é que vocês devem fazer diante deles, né? Então é muito interessante a gente pensou, né, em trazer tudo de uma vez, exatamente por isso, porque é uma conversa com a multidão e com os discípulos, onde ele fala: olha, gente, é isso, tá? Então, por favor, abram os olhos, né? E quando ele chama, ele exorta assim a multidão, óbvio que aquela multidão a que ele estava se dirigindo e os discípulos também não eram nem escribas nem fariseus. Eles não eram, tá? Podia ter alguns escribas e fariseus lá no meio, mas aquela multidão a que ele se dirigia não era. E por que então ele ia falar deles para outras pessoas? Para abrir os olhos. E é muito interessante porque ele começa falando exatamente isso quando ele vira e fala assim: todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Gente, assim, esses tempos atrás, e isso que Jesus está trazendo é sensacional. Esses tempos atrás eu vivi uma situação conflituosa dentro da minha casa, um conflito muito grande de família. E toda vez que tem um conflito dentro da casa, as pessoas que mais sofrem são os filhos, né? Porque os filhos ficam, eles têm assim uma tendência a achar que tudo eles precisam ajudar, resolver, eles são frágeis, né? Então eles acabam assumindo ali as responsabilidades que nem são deles, né? E eu precisei, desculpa que eu tô bocejando, que deve ter muita vibração aqui para passar. Médium é fogo, viu, gente? Do nada a gente começa com esses bocejos aqui. Então, vocês me perdoem, os espíritos também. Então, assim, eu tive um momento em que eu sentei com a minha filha e eu tive, assim, um clarão. E eu tá lendo isso agora, é muito legal para mim, porque é como se eu tivesse a confirmação do meu despertar. Eu tive um clarão, onde eu disse para minha filha assim: filha, eu te disse muitas coisas boas, te ensinei coisas valorosas, mas eu reconheço que nem todas elas eu consegui te dar o exemplo. Que muitas vezes as minhas ações não combinavam com as minhas palavras. E é óbvio que as ações arrastam, como exemplo, muito mais do que as palavras convencem. Então eu falei para ela assim: hoje que eu despertei para este aspecto, eu pretendo ter coerência entre as minhas palavras e as minhas ações. Eu peço desculpa pela incoerência que aconteceu até agora. Peço que você se apegue mais às minhas palavras do que às minhas ações. Mas te digo que estou num esforço hercúleo para que daqui para frente, pelo menos, as minhas ações sejam um pouco mais coerentes com as minhas palavras. Então, é basicamente isso que Jesus estava dizendo para a multidão e para os discípulos ali. Olha, essas pessoas que vocês estão vendo andando na sociedade, com franjas nas saias, andando com os filactérios, né? Que eram caixas de couro que tinham os pergaminhos com os versículos da Torá, né? Nessas caixas de couro tinham o Êxodo e o Deuteronômio, né? E eles eram aqueles judeus ortodoxos, eles faziam as orações matinais, eles deixavam amarrado ali no braço esquerdo, próximo do coração, para mostrar a ligação do coração com Deus, né? E aí eles andavam com aquela caixinha de couro ali, aí eles paravam, faziam as orações matinais, eles abriam e né? Então, assim, é muito palavra e pouca ação, né? E aí Jesus está chamando a atenção para isso. Olha, essas pessoas que vocês estão vendo com os filactérios embaixo do braço, no coração, que vocês estão vendo com essas franjas, né?
essas franjas que ele fala, que ele vira e fala assim, assim, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes. Essa questão das franjas era uma prática baseada lá em Números, capítulo 15, versículo 38 a 39, onde Deus ali supostamente instruiu os israelitas a colocarem franjas nas bordas das vestes como um lembrete dos mandamentos. A gente vê isso ainda, algumas práticas assim hoje, né? Como, por exemplo, religiosos que não podem cortar o cabelo, que não podem usar calça, ou que tem outros rituais, né? Que penduram colares e contas nos pescoços. Então, assim, como uma forma de retratar uma convicção religiosa e uma conexão com Deus. Mas nesse caso dos fariseus e dos escribas, o que Jesus está trazendo ali é que eles faziam todos esses ornamentos, mas nas ações eles não cumpriam o que estava nos mandamentos. Então não era para eles se fiarem no que eles faziam, mas no que eles diziam. Porque se fiarem no que eles faziam, eles se perderiam, né? Então, assim, e ele ainda fala, né? Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. É muito assim, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você isso, você aquilo, e aquele fardo pesado, oh meu Deus, oh Deus não me ama se eu não fizer assim, Deus, né? E a gente vê isso, a gente fazendo isso até hoje. E muitas vezes, esses que são tomados como líderes religiosos, que têm uma expressão coletiva dentro de uma sociedade, indicam o que você deve fazer, mas eles mesmos não empurram com um dedo esse fardo pesado que eles imputam. Tá? Então, Jesus está trazendo essa questão muito fortemente para essa multidão. Tá? Muito fortemente para essa multidão, chamando a atenção. Por favor, não caiam nisso. Por isso que a gente não quis desmembrar, a gente quis terminar a fala com Jesus até o final. Aí ele vai e continua, né? Vós, porém, não sejais chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Rabi era um título de honra para escribas e instrutores da lei. Então, assim, uma coisa que é importante a gente relembrar é que naquela época nem todo mundo sabia ler, tá? Então, a leitura da Torá e dos mandamentos, muitas vezes ficava a cargo dos escribas, das pessoas que tinham mais instrução, que sabiam ler. E aí, quem não sabia ler, virava meio que refém deles, né? E achava que eles eram maravilhosos, porque eles sabiam ler essas escrituras, né? E eles não sabiam. Então, recebiam esse título como se eles fossem mestres. Rabi, quase com sinônimo de mestre, tá? Era um título de honra. Então, quando uma pessoa chegava num desses escribas ou fariseus e falava Rabi, Rabi, estava chamando com uma honraria, né? Aquilo era um motivo de orgulho, né? De uma expressão social para aquelas pessoas. Pode falar. É como se fosse uma excelência. Isso. Vossa Excelência, Vossa Majestade. É que não é majestade porque não era uma ideia de rei, mas assim, é Vossa Excelência, alguém com um cargo muito alto. Suprassumo, né? Então, assim, era aquela coisa, assim, muito formal de superioridade, né? Tirava a pessoa da posição de igualdade, né? Bem, e aí Jesus continua concluindo, olha, e a ninguém na terra chamais de vosso pai, porque o vosso pai é o que está no céu. Nem chamais de mestre, porque mestre é só um, é o Cristo, né? Porque o que Jesus está querendo dizer ali? Gente, ele trouxe a lei de amor. Ele falou assim, pega a lei de amor, amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eis toda a lei e os profetas. Ou seja, tira tudo que você já leu antes. Tira todos os profetas, tira tudo que os rabis falou. Se você ficar com a lei de amor, você já tem tudo. Essa é a síntese de tudo. Então, quem trouxe essa síntese? Jesus. Portanto, o único mestre é ele. É o único mestre. Se a gente seguir outros mestres, a gente tem um risco grande de se perder. É isso que ele está falando. Por favor, não se enganem. Vou até complementar. De todas as pessoas que ao longo da história trouxeram lições valiosas,
a única que a gente tinha que fazia exatamente o que pregava era Jesus. E aí ele está aqui num grande discurso de, olha, as pessoas falam uma coisa e fazem outra. E a vida de Jesus, enquanto encarnado, foi um grande testemunho de tudo que ele estava pregando. Então, eu vivo aquilo que eu prego. Então, no momento, quando ele fala isso, né, Ju, ele está falando assim, olha, em mim vocês podem confiar, eu estou vivendo o que eu estou falando, eu estou falando aqui, eu estou vivendo. Agora, quem fala e não vive, não dá. Então, mestre sou eu, porque vivo o que estou pregando, né, o que estou ensinando. É muito bem observado, exatamente. É exatamente o que ele estava condenando nos escribas e fariseus, a palavra vazia, né? Aí tem um trechinho que é interessante, que é o 13, que ele fala assim: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando, né? E aí a gente volta de novo na questão de identificar o que seria esse reino dos céus realmente para Jesus, né? Jesus não está falando de um templo que vai lá, tem ali um castelo, que é um reino lá no mundo espiritual, e as pessoas morrem e vão para aquele reino. Aí entra aqui todo o conhecimento da doutrina espírita, libertando as nossas consciências, né? Por quê? Porque este reino é na intimidade do ser. É quando dentro do ser reina a vontade de Deus. Quando é ela quem impera. E aí é importante a gente guardar essa ideia de que a vontade de Deus deve imperar na nossa intimidade, porque essa só é capaz de nos trazer felicidade, porque nós vamos trabalhar um pouquinho essa abordagem lá para baixo, tá? No final dessa reflexão. Mas é isso, não é um reino de Deus que não deixam entrar. Então, o que acontece? Os escribas, passando ideias erradas à multidão, eles traziam o equívoco que se instalava naquelas consciências e que impedia elas de se transformarem. Por quê? Elas ouviam eles falarem uma coisa, mas fazer outra. Então elas pensavam que se eles, que são autoridade, podem fazer, então eu também posso, né? E aí essas pessoas deixavam de fato de encontrar, de permitir que nascesse dentro de si essa conexão íntima com Deus, né? Essa coerência com Deus, com as leis divinas. Ou seja, afastavam eles do reino dos céus, tá? Aí, até aqui, tem também um outro trechinho que ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que é o 14, tá logo na sequência, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Bora lá, o que é que ele estava querendo dizer? Aqui tem um contexto social. Acontece que naquela época as mulheres não tinham direito de propriedade. Quando elas ficavam viúvas e elas tinham um patrimônio ali que tinha sido deixado pelo homem da casa, os escribas e fariseus entravam na casa dessas mulheres, abusando do poder que eles tinham, faziam longas orações e expoliavam os bens dessas mulheres vulneráveis. Tá? Elas não tinham direito à propriedade e eles iam lá e legitimavam, através da religião, um roubo, na verdade, retirando o patrimônio dessas viúvas. Tá? Então, isso também Jesus está falando, olha, tá vendo? Vocês estão falando de respeitar as escrituras, mas vocês entram dentro da casa das viúvas que já estão sozinhas, que já estão sofrendo, que já estão muitas vezes com filhos pequenos sozinhas, e vocês tiram o patrimônio delas. E aí, que respeito que vocês têm social? Como vocês estão cumprindo a vontade de Deus? É essa a vontade de Deus? Espoliar as pessoas e dar um nome de respeitar a lei? Né? Tem um outro trechinho também, que é o 16, que ele fala assim: ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Aqui, nesse ponto, os fariseus, eles ensinavam que jurar pelo templo não era obrigatório, tá? Mas jurar pelo ouro do templo tornava a pessoa devedora, ou seja, obrigada a cumprir. Então, eu juro pelo templo que não fui eu que roubei esse bode, tá? Não muda nada. Agora, eu juro pelo ouro do templo que não fui eu que roubei esse bode. Agora sim. Agora não, ele não pode, ele é obrigado a cumprir.
o que é que Jesus vem e combate? É que eles ainda estavam escancaradamente com essa ideia, colocando o ouro acima do templo. Como se o ouro valesse mais do que o templo. Por isso que aí ele continua. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Então vem Jesus cutucando, né, afiando ali, na onde estão essas feridinhas. Porque olha, quantas dessas pessoas foram conduzidas a acreditar que jurar pelo ouro seria muito superior do que jurar pelo templo. Então, que conceito estava sendo passado pelos rabis daquela época para essas pessoas da multidão, né? Aí, outro trechinho lá para frente, vamos ver aqui. E assim também, ao 28, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Então, vem Jesus colocando, olha, para fora parecem justos, mas e por dentro? Gente, pausa de reflexão bem rapidinha, tá? Pausa de reflexão. O pessoal tá falando muito sobre a questão do cachorrinho lá, do orelha, né? Então, todo mundo falando. E aí a gente pega, e hoje tem discussões se de fato foram eles, se de fato houve realmente uma tortura, se de fato, porque não tem provas. E juridicamente falando, a questão das provas, ela é suprema dentro das nossas leis atuais. Além disso, também tem a questão de alguns deles que estavam ali acusados serem menores. E aí, contra o menor não responde criminalmente, né? O menor, ele responde por ato infracional. Então, assim, ele vai ter ali, lógico que algumas sanções, algumas, né, reprimendas, mas nada comparado a uma sanção criminal, né? Porque ele é menor, ele é inimputável ainda, tá? Ele é menor de idade, não responde criminalmente. Aí a gente pensa assim, imaginemos, tá? Porque eu não estou dizendo que eu não conheço, eu não estou a par do processo, não tenho provas, eu não posso afirmar nada, longe de mim essa questão. Mas imaginemos que, de fato, aquilo que se divulgou seja verdade. Imaginemos que, de fato, menores tenham torturado um animalzinho indefeso, né? Aos olhos dos homens, é só um ato infracional. E se a pessoa tiver, por exemplo, faltando 3 meses para completar 18 anos, ela vai pegar 3 meses ali de uma sanção e adeus quando completa 18 anos, porque acabou tudo. Aí a gente fala assim, será que essa seria uma condenação justa, considerando as condenações que acontecem com outros crimes menos bárbaros do que esse, como, por exemplo, roubos, que muitas vezes, roubos não, furtos, que acontecem muitas vezes por fome, furtos famélicos que passam e acabam sendo condenados, a pessoa está com fome, rouba e acaba tendo condenação maior. Será que é justo, né? Lembra, aos olhos dos homens parece uma gracinha, mas aos olhos de Deus, não. Então, a gente precisa ter essa ideia de que, às vezes, parece justiça, às vezes é o que está ali, é o que acontece hoje, é o que está na lei, mas interiormente, nos espíritos que agiram de forma desorganizada, o que é que existe? E aí vem Jesus e fala, interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Aí você vai olhar por fora, parecem pessoas do bem, nunca roubei, nunca matei, nunca estuprei, nunca... Mas eu torturei um animal, e se isso aconteceu, né? Ah, eu torturei um animal. Ah, mas isso não é crime na lei ainda, porque eu ainda sou menor. Ah, então não é nada. Mas por dentro, o que é que tem, então, dentro deste ser? Eu acho que esse seria um ponto de maior preocupação. Eu estou aqui tratando da hipótese, porque, como eu disse, eu não faço a menor ideia do que aconteceu de fato. Mas, assim, deveria ser o maior ponto de preocupação da sociedade e dos pais, caso seja verdade e esses jovens tenham de fato agido assim. Porque é o que está na intimidade do homem que tem valor, não o que parece por fora, que é Jesus que está dizendo isso aqui. Ele está falando, cara, por dentro não adianta nada. Se por fora não adianta nada, se por dentro vocês estão aí, terrivelmente abandonados diante da lei divina, né? Bom, aí tem mais um último trechinho aqui, que é 38. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Jesus está falando aqui de vossa casa, referindo-se ao templo, tá? Mas por que ele fala de vossa casa ao invés de falar da casa do meu pai?
Porque ele está indicando que o templo dos escribas e fariseus que agem com hipocrisia não é de Deus. Então não adianta entrar naquele templo e orar e fazer oferendas e fazer juramentos, porque Deus retirou a sua presença de lá. Olha só, Deus retirou a sua presença de lá, né? Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Colocando a ideia de reencarnação novamente num ponto importantíssimo que é Jesus não está dizendo assim, olha, vocês escribas e fariseus estão condenados eternamente ao fogo do inferno. Não, ele está dizendo, eu vos digo que desde agora não me vereis mais, vocês não vão me ver. Até que vocês digam, bendito que vem. Ou seja, até que vocês compreendam que o mestre a ser seguido sou eu, porque eu trouxe a lei de amor que resume todas as leis e profetas, e eu sou o mestre porque vivo essa lei, até que isso aconteça, vocês estarão distantes de mim. E é interessante a gente pensar nisso, né? Porque esse até quando? Seria até quando, né? Será que Jesus estava falando daquela encarnação? Né? Então ele estava falando ao Espírito. Quantas e quantas e quantas reencarnações forem necessárias, Jesus sempre estará aguardando por eles. Quando eles disserem, bendito do meu Pai. Né? Bem, a gente tem alguns conceitos mais interessantes também ainda para trazer, estamos quase finalizando para entrar na reflexão, que é, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente pega a introdução do Evangelho, a gente vai ver ali umas definições sobre os fariseus e sobre os escribas, tá? Aí ele fala que naquela época, lá atrás, tinha grupos de teologia dos judeus, né? Um grupo estudava de um jeito, outro grupo de outro. Os fariseus eram uma das seitas mais influentes daquela época, e eles eram extremamente rigorosos. Eles falavam que, assim, tinha que estar, toda a fé estava nas escrituras, tinha que ser lido ipsis literis. Às vezes eles entravam em discussões por palavras, por significados de palavras, e o fundo acabava se perdendo, tá? Eles tinham parte ativa nas controvérsias religiosas, eles estavam lá sempre discutindo publicamente e tal, então eles eram vistos como grandes defensores da lei de Moisés, da Torá e etc, né? Eles eram servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, tá? Afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, uma excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como um meio de chegarem a seus fins do que como um objeto de fé sincera. Da virtude nada possuíam além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras exerciam uma grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas, daí serem muito poderosos em Jerusalém. Jesus já prezava a simplicidade e as qualidades da alma, né? Ele dizia que preferia o espírito que vivifica à letra que mata. E aí ele aplicou-se a vida inteira dele a desmascarar a hipocrisia dos fariseus, que terminaram por se tornar inimigos de Jesus. Os escribas, que também estão ali descritos na introdução, eles falam que os escribas eram aqueles secretários dos reis de Judá e de certos intendentes dos exércitos. Mais tarde foi aplicado especialmente a uns doutores que ensinavam a lei de Moisés e interpretavam essa lei para o povo. Então eles ensinavam a lei, ia lá e traduzia, porque o povo não sabia ler. Então eles traziam, olha, está dizendo assim nas escrituras, tal, tal, tal. E eles eram assim, ó, com os fariseus. Eles eram amiguinhos, eles faziam causa comum com os fariseus. E partilhavam dos mesmos princípios, as mesmas antipatias, né, contra os inovadores e, portanto, contra Jesus também, que eles diziam que estava ali violando a lei de Moisés, né? E aí eles se uniram e aí provocando também, pedindo também a união dos saduceus, provocaram o povo dizendo que Jesus, na verdade, era um baderneiro,
que estava ali só estragando a lei divina e que eles, como autoridades, estavam ali protegendo e, portanto, Jesus merecia condenação. Tanto que foi condenado, tá? Então, nós estamos neste cenário no Evangelho de Mateus. Jesus falando claramente à multidão: abram seus olhinhos, porque senão vocês vão ter problema, tá? O Jesus estava ali condenando, portanto, a hipocrisia, chamando a atenção da gente que a religiosidade é uma conexão da criatura com Deus, tá? E que tem um trechinho que é o 33, que eu separei aqui para a gente refletir de novo, que eu falei para vocês, que ele fala assim: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Lembra que a gente estava falando, né? Que eles não só estavam se afastando da edificação do reino de Deus, como também impedindo que os outros edificassem dentro de si mesmos. É interessante a gente pensar sobre a condenação do inferno. Essa condenação à dor. O inferno como símbolo de dor, não como um lugar onde nós vamos ficar eternamente ardendo em fogo, né? Mas um símbolo de dor. E é interessante a gente pensar que a dor, ela é um veículo de consciência. Se a gente não vivencia a dor de forma a extrair daquela experiência o maior aprendizado, a gente não transforma a consciência, né? E não transformando a consciência, nós passamos a errar nos mesmos pontos. E sofrendo as consequências dos nossos erros, entramos em um inferno. Entramos em sofrimento. O convite de Jesus sempre foi: vamos sair do sofrimento. Vinde a mim, vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Olha que interessante, né? Então, ele chama atenção para isso. Vocês não só estão ardendo, condenados ao sofrimento, como também estão arrastando pessoas a sofrerem junto com vocês. Por falta de experimentar a consciência, o despertar da consciência através da dor, né? Essa experiência de aprender com as dificuldades e se transformar internamente para alcançar esse reino dos céus. O reino dos céus dentro de si. Bem, tudo isso faz a gente pensar em algumas coisas. Eu não sei se vocês já ouviram falar no mito do anel de Giges. Esse mito do anel de Giges é uma colocação trazida por Platão, tá? Uma metáfora trazida por Platão, e que conta a história de um anel chamado Anel de Giges, que quem usa esse anel, se você pegar esse anel, ser o portador dele, colocar o anel no dedo, você fica invisível até para Deus. Então, assim, quem tem ele no dedo fica intocável, fica impune, fica invisível. Você pode ficar impune, inclusive, fazer milhões de coisas erradas. Não vai ter punição para você, porque você está com o anel de Giges. E a pergunta é: se você estivesse agora com o anel de Giges, como você agiria? Pausa para reflexão profunda, né? Porque é muito interessante essa proposta, né? Olha, se eu pudesse ser invisível, fazer tudo o que eu quiser, chegar onde eu quiser, né? O que eu faria? É muito interessante pensar nisso também, porque nós vivemos várias vidas sucessivamente. E às vezes nós temos aquela aparência pública de pureza, igual fariseus e escribas, mas não operamos transformações internas verdadeiras. Muitas vezes nós agimos corretamente porque temos medo dos freios externos. É aquela história assim: se Deus me dá força, não, força não, me dá paciência, porque se me der força eu mato, né? Se eu pudesse e não fosse preso, eu matava. O que acontece com os criminosos? Acreditam na impunidade, porque se todos eles tivessem certeza que seriam punidos, eles não cometeriam os crimes, perfeito? Então, assim, o que é que muitas vezes hoje é um freio para as ações antiéticas e imorais da sociedade? O medo. O medo. E o que Jesus está colocando, e Jesus é fantástico nesse aspecto, ele coloca Deus como um pai. Ele coloca o inferno como o produto das minhas ações doentes, ou seja, lei de causa e efeito. Mas ele coloca que quando há o reconhecimento dele como mestre, há um processo de transformação e a pessoa alcança o reino de Deus.
que é o que ele fala, ó, mesmo escriba e fariseu aqui, quando, né, aí tem uma transformação. Nietzsche, ele vai, aquele filósofo Nietzsche, né, ele complementa essa história, esse mito do anel de Giges, dizendo que uma moral baseada na vigilância divina não cria bons homens, apenas homens obedientes. Olha lá, o medo operando freio de novo. E aí, a gente reflete um pouquinho. No Brasil, a gente tem um dos maiores percentuais de cristãos do mundo. Mas ainda assim, a gente tem um dos mais altos índices de criminalidade. Então, olha lá Jesus falando para a multidão: para de agir por fora de um jeito, por dentro de outro. Quando a gente vai estudar, a gente vê que 90% dos presos no Brasil se identificam com alguma religião. O que reforça essa crítica de Nietzsche, né? De uma moral baseada na fé e não na virtude. Então, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou umbandista, eu sou cristão. Mas age em detrimento do outro e isso é contrário, absolutamente contrário ao que a seita cristã, o conhecimento cristão traz para a gente. Absolutamente contrário, né? Então, essa incoerência, o Nietzsche e o Platão estão querendo trazer para a gente uma reflexão que é a mesma que Jesus estava trazendo ali. Não é o por fora, sepulcros caiados por fora, mas repletos de podridão por dentro, que fazem um homem feliz, né? A gente vai olhar ali, o maior número de ateus é na Suécia, na Dinamarca e na Noruega, né? Eles apresentam os menores índices de criminalidade. Porque o ateu, ele precisa ser ético, por convicção, não por medo. Porque ele não precisa se esconder atrás de livro, como Bíblia, o Corão, Torá. Ele precisa ser ético porque ele é ético. Não por convicção, não porque alguém está cobrando alguma coisa dele. Então, a questão grande é, passaram-se 2000 anos e a gente parece que ainda não entendeu o que Jesus quis dizer para a multidão, e nós somos a multidão, né? A gente ainda não conseguiu entender que o que importa realmente não é ser religioso ou não, é fazer o bem por convicção. Eu acho correto fazer assim, e a minha palavra terá coerência com as minhas ações. Era isso que Jesus estava condenando nos fariseus e nos escribas, condenando a hipocrisia daquele que usa a religião para obter vantagens pessoais, o que realmente contraria a ideia de religiosidade, que Jesus disse, inclusive, que Deus não está nesse templo, isso aí é casa de vocês, não é de Deus. Né, Ale? Com essa reflexão, me lembrou muito o livro, o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, que é um ateu, e que esse livro, pelo menos assim, no meu entendimento, eu sempre conversei e falei sobre isso, que para mim a maior reflexão que ele faz nesse livro é isso, o que você faz quando ninguém está vendo? Porque no ensaio sobre a cegueira, uma parte da sociedade ali fica, de repente, cega, essa parte fica separada, então fica ali os cegos convivendo com os cegos, só que tem uma mulher que continua enxergando e finge que está cega para poder continuar ajudando ali o marido. Então, você vai sabendo o relato de tudo aquilo e você vai acompanhando tudo que as pessoas estão fazendo porque elas acham que ninguém está vendo. E acho que encaixa muito no que você está falando, né? O que é que a gente faz quando a gente acha que ninguém está vendo? Será que eu ajudo as pessoas quando eu acho que ninguém está vendo? Será que eu me movimento, me mobilizo para fazer uma doação se não vai aparecer em lugar nenhum? Será que eu faço o evangelho no lar por mim ou para dizer lá no centro para todo mundo que não, mas toda semana eu faço? É para falar ou eu estou fazendo porque eu entendo que aquilo é bom para mim, né? Enfim, me lembrou muito isso, né? E é exatamente um ateu levantando
essa reflexão de o que eu faço quando ninguém está vendo, que decisão que eu tomo quando ninguém está vendo. A mãe de uma amiga minha falava isso, eu não vou entrar, gente, estou falando aqui com uma advogada muito estudada. Se eu for entrar em falar sobre ética e moral, diferenciação conceitual disso, a gente está lascado. Mas eu só vou dar o exemplo do que a mãe da minha amiga falava, que a mãe da minha amiga, ela dizia assim, moral é aquilo que você faz porque em relação ao que a sociedade te exige. Ética é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Ética é aquilo que você faz por você. Você está fazendo porque você entende, que é o que a Ju está falando aqui, por convicção. Não vamos entrar aqui nessa conceituação, é uma seara aqui que a gente vai ter que puxar muitos entendimentos, é melhor não. Mas só assim, neste simples entendimento, eu achava muito legal ela falando, como se, olha, tem a moral, que é o que a sociedade te exige, te fala, tarará, e você tem uma ética que é tipo, tá, mas e o que você tem dentro de você, o que você acredita dentro de você que é o correto, como é que você procede de acordo com a consciência, né, com a sua consciência. Eu acho que é mais ou menos o que a gente está tentando refletir aqui, e a gente sempre coloca aqui, né, que porque de acordo com os ensinamentos de Jesus, e que vêm ser ali desmembrados, né, pela doutrina espírita, vêm ali ser aprofundados na codificação, a gente sabe que, a gente entende que as leis já estão dentro de nós, né, o conhecimento das leis. Então, nós temos já essa ética. Por isso que quando a Ju vira e comenta comentou, por exemplo, sobre o caso de torturou um animal, tarará, às vezes pela lei aquilo acaba não sendo nada, mas como que fica aquele espírito em relação àquilo? Por quê? Porque dentro dele ele tem esse entendimento já. E não adianta dizer, não, mas eu sou novo, mas eu sou isso, eu sou de outra cultura, eu sou de não sei o quê. Dentro da gente, a gente sabe o que é certo, o que é errado. Com o nosso amadurecimento enquanto espírito, a gente vai diferenciando com mais facilidade o que é cultural e o que é essencial. Mas lá dentro a gente já sabe, lá dentro a gente já tem esse conhecimento. E aí a nossa consciência nos cobra. E aí, novamente, sempre falando, né, Ju? Não é Deus nos cobrando, não é algo externo nos cobrando. Somos nós, a nossa consciência, pelo conhecimento que temos das leis, que nos cobramos de, estamos nos afastando das leis e entramos no sofrimento que a Ju estava comentando, né? Quando a gente se afasta das leis, a gente entra em sofrimento. Não precisa morrer para ir para o inferno, né? A gente vive o inferno na consciência, mesmo que ninguém saiba, mesmo que a gente não comente com ninguém, mesmo que ninguém veja, mesmo que todo mundo olhe para a gente, parece que a nossa vida é a mais maravilhosa do planeta, mas muitas vezes nós vivemos um inferno, né? E um exemplo claro também da literatura espírita sobre isso é a história de André Luiz, que para os olhos dos homens, ele vivia, era um homem de moral, né? Mas a carga vibratória é herança de cada um. Você pode escolher o que fazer. A vibração que vem como carga das suas escolhas, essa daí é a sua herança, não tem como fugir. Quando o André Luiz desencarna, ele passa mais de 8 anos no umbral, porque a densidade vibratória dele não permitia ele estar em outro lugar, né? Então, assim, ele tinha até consciência, mas escolheu outros caminhos porque a moral humana permitia. E fazendo essas escolhas desses caminhos, ele alcançou para si mesmo estados de sofrimento bem prolongados, inclusive. E para os olhos dos homens, ele era um homem de família, né? Então, são essas questões que Jesus está alertando a gente há mais de 2000 anos. Não sejam assim, não sejam hipócritas. Cuidem da intimidade, semeiem a verdade dentro dos seus corações, vivam conforme a lei divina. Não queiram parecer alguém bom e não ser, e obter vantagens através da religiosidade. Não é esse o papel para cada um de nós. Muito bom, muito bom. Só tudo isso, gente. Só tudo isso. Bora para a nossa prece. Hoje está gravado, a gente tem poucos minutinhos, que é para não ter perigo de cair, né? Mas olha, meninas, mesmo. Estamos já com saudades de todos vocês ao vivo. Estaremos ali, viu? Vamos lá, vou colocar a nossa musiquinha.
Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos por este momento, pela tua exortação de 2000 anos atrás, quando se dirigia à multidão. E hoje, Senhor, nos enxergamos nesta multidão de novo, ouvindo as tuas orientações e as tuas exortações, e rogando-te, Jesus, hoje com mais clareza, que nos auxilie a tornar a ética e a verdade, segundo a vontade de Deus, a nossa premissa de ação por convicção. Hoje já sabemos que não existe um inferno eterno, não existe um Deus vingativo, e que tudo é produto daquilo que vibra e harmoniza dentro de nós. Todos nós queremos ser felizes. E agora estamos encontrando finalmente o caminho da felicidade contigo. Ampara-nos, Jesus, na nossa pequenez. E que possamos, por onde passarmos, sermos exemplos férteis da vontade de nosso Pai, para que não sejamos nós também, como os fariseus do passado, a levar a ignorância aos corações que se nos apresentam no caminho. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais. Que assim seja. Graças a Deus. Um beijo, meus amigos e minhas amigas, no coração de todos vocês. Fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo encontro. Obrigada e até lá.